Em várias ocasiões, Lula chamou insistentemente o impeachment de Dilma Rousseff de golpe. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso do Brasil, ustedes saben que después de un momento auspicioso de Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, cuando gobernamos entre el 2013 y el 2016, houve um golpe de Estado, se cometió un golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment, se la sacó a la compañera Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidenta da República la do primera Brasil. mujer electa presidenta. Para finalizar a série de invencionices do presidente, um clássico: Lula e as crianças de rua do Brasil. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Bom, Ana, tem vários episódios, mas em razão do tempo nós selecionamos só alguns aqui para exibir no programa. O mais recente foi essa do Lula dizendo que nunca pisou os pés no triplex do Guarujá, sendo que tem foto e o próprio Instituto Lula admitiu que Lula esteve lá uma vez. Ou seja, voltamos para o outro comentário, né? Não adianta o que ele fala em entrevistas, é tudo balela, é tudo falácia, né? É tudo, como ele mesmo disse, quando o ditador Nicolás Maduro foi ao Brasil, recebido com honras de chefe de Estado, eu já falei para ele que ele tem que trocar a narrativa, e é isso que eles têm, Paula. É uma gente vazia, é uma gente que tem projeto de poder, a gente vive falando aqui, então acho que poderíamos passar um programa inteiro mostrando as mentiras que o Lula disse, né, ao longo da vida. Ele dizer, por exemplo, né, eu voltei para governar o país. Que país, que governar? Esse homem vive viajando. Foram quantas viagens? Eu já perdi a conta, então vocês me ajudem. Quantas viagens internacionais em 10 meses, 11 meses? Presidente que não sossega no seu próprio país, que não visita áreas com problemas de chuva, com problemas sociais, né? Tá sempre viajando, pedindo avião novo agora, uma primeira-dama afetada, deslumbrada com o poder, né, querendo uma pasta ministerial, querendo dirigir, comandar o país, quando o presidente não está aqui, embora ela esteja sempre no avião com ele. Ou seja, não tem projeto para o país. Não tem, são muitas mentiras há muito tempo. E aí, Paula, só para finalizar o meu comentário, mas fazer uma conexão rapidamente com o que nós falamos na sexta-feira, quando nos despedimos aqui de uma semana que vimos um comunista ser aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Quantos anos eles ficaram aí pacientemente com esse canto da sereia e falando? Foram décadas. E agora chegou a nossa vez de sustentar os pilares do que nós entendemos como política. Houve um despertar político do brasileiro nos últimos 5 anos, verdadeiro mesmo, verdadeiro, aquele despertar que sabe quem está nas comissões, quem articula o que no Congresso, na Câmara, no Senado, o que cada PL significa, o que cada reforma vai infligir no cotidiano do brasileiro. Então, 5 anos num contexto histórico, até perto do que o Lula fala, são décadas de falácias, aí com esse canto da sereia enjoativo, né? Ainda bem que existe a internet, que eles tanto querem
que seja amordaçada, né? Aqui seguiremos, sem filtro, não é, Paula? Porque são muitas mentiras, muitas falácias, inclusive os próprios porteiros, né, do prédio dele lá do triplex também falaram, né, que ele esteve lá, que a dona Marisa esteve lá. É por isso que querem cercear na liberdade de expressão, porque diante de fatos, né, não há argumentos. Ana, você perguntou aqui, Lula visitou 26 países nesse ano e ficou 62 dias fora do Brasil. Pelo menos agora até o dia 18 de dezembro, né? O ano ainda não acabou, né, Piotr? Vai que... E aí, Piotr, dessas que nós selecionamos aí, qual que te chama mais atenção? Olha, o que me chama a atenção o ar debochado com que ele fala essas coisas todas, né? É um insulto à inteligência do brasileiro, porque é um insulto aos fatos todos. Ele é desmentido pelos fatos. Não há dúvida, não é uma coisa que necessite uma investigação. Mas eu me pergunto, o que me chama a atenção é, voltando à eleição do ano passado, esse Lula já era conhecido, não é uma novidade. Esse Lula que ele conta ali, em tom de deboche, do que ele foi avisado pelo Jaime Lerner, de que não cabia 25 milhões de crianças na rua, e ele dizendo, não, eu falava mal e todo mundo, não tinha fonte, todo mundo aplaudia, eu era muito aplaudido. Esse Lula já era conhecido. O Lula do triplex também já era conhecido. Vamos pegar outra mentira que ele disse aí, né? O Lula, por exemplo, a história do impeachment de Dilma. O impeachment de Dilma Rousseff foi um impeachment constitucional. A única coisa errada naquele impeachment foi o que o Lewandowski fez junto com o Renan Calheiros, fatiar o processo de impeachment. Para surpresa de ninguém menos do que Fernando Collor, que fez um voto de protesto ali no plenário. Porque ele sabia o que era um processo de impeachment íntegro, né? Qual era a lei que deveria ser aplicada e que não foi. Alguém perde o cargo e continua elegível. Foi o que aconteceu com Dilma Rousseff depois dessa manobra. Quer dizer, as pessoas conheciam esse Lula. Todas as pessoas. Nada disso é uma novidade. A novidade é ele falar que não, precisa condenar, processar quem fala mentira na internet, enfim. Mas todo mundo conhecia esse Lula. Os empresários, por exemplo, Arminio Fraga foi presidente do Banco Central, Guilherme Leal da Natura, esses empresários todos que eu estou dizendo, pessoas altamente sofisticadas, com acesso à informação, e mesmo assim declararam apoio a Lula. Tudo bem, as pessoas são livres para fazê-lo, eu não estou condenando quem votou nesse ou daquele, não é, até porque isso chama-se democracia e eu a defendo. Todos aqui defendemos a democracia, mas eu me pergunto, baseado em quê? Sabendo de tudo isso, por quê esse apoio? E agora que nós estamos com um país, de novo, porque também todo mundo sabia que o governo Lula seria perdulário. Perdulário, de novo, é o governo que gasta demais, que só está preocupado em gastar, que vai levar as contas públicas de novo. Lula está reativando, digamos com uma versão 4.0 ou 3.0, que é o terceiro mandato dele, mas entenderam qual é a analogia aqui, né? O gasto é vida de Dilma Rousseff. Gasto é vida de Dilma Rousseff levou esse país além de todas as lambanças e erros de política econômica domésticas, não teve pandemia naquela época, levou o país à maior recessão da sua história, que começou em 2014, mas que teve peso gigantesco em 2015 e 2016. Nada foi pior na história econômica do Brasil do que o governo Dilma Rousseff, que herdou, obviamente, também toda a herança maldita de Lula, que aumentou o tamanho do Estado no momento de boom econômico do mundo, com as commodities sendo vendidas e a China crescendo 15%, 14%, 15%, o que, obviamente, isso não dura para sempre. Bom, Lula está reproduzindo agora, com o mundo não crescendo e não consumindo commodities como consumiu lá atrás. Quer dizer, esse Lula era absolutamente conhecido de todos. E, de novo, se o Arminio Fraga quis votar, é direito dele, como é direito meu, direito de cada um escolher quem quer votar. Mas eu estou dizendo, o mesmo Guilherme Leal, da Natura, todos esses empresários, eu estou citando aqui dois que são extremamente famosos e fizeram questão de declarar voto. Mas, enfim, eles conheciam esse Lula, achavam que o Lula ia ser diferente. Porque essas pessoas vão ser novamente ouvidas pela velha imprensa, dizendo o que pensam do Brasil. O que pensam, por exemplo, da próxima eleição municipal, em quem vão apoiar, ou onde vão gastar seu dinheiro para apoiar esse ou aquele candidato. O que eu estou fazendo aqui é só um apelo como brasileiro. A seriedade precisa voltar. A gente não pode perder a consciência dos fatos e das coisas, porque elas estão expostas.
Não é necessário uma investigação. Tudo isso que nós vimos era conhecido no ano passado também, antes da eleição. Daí a pergunta é, por que apostar nisso? Sendo que o país estava crescendo. Não gostava do presidente Bolsonaro, mas a política econômica era a política econômica que todas essas pessoas que defenderam os governos tucanos defendiam. Austeridade fiscal, preocupação com investimento, melhor ambiente de negócios, mas enfim. Bom, Augusto, vale lembrar que a gente fez essa seleção de alguns vídeos aí com trechos de Lula contando mentiras, porque Lula defendeu na semana passada mais uma vez a regulação das redes sociais e punição para quem conta mentira nas redes sociais, na internet. Mas é a favor da liberdade. E se isso aí ninguém vai punir, se o TSE diz que já está agindo em relação à próxima eleição, o Lula está sempre em campanha, ele está em campanha desde 1977. Em campanha sem trabalhar, vive de falar palavras. O Lula está contando mentiras, não será punido, não será. Ele diz que é a alma viva mais pura do Brasil ou do mundo. Ele fala isso com cara séria. Ele já se comparou Mandela ao Juscelino, ao Getúlio e a Jesus Cristo. Não se sabe quem aconselha quem. Provavelmente é ele que aconselha Jesus Cristo, porque ele só tem certezas. E o Lula mente como quem respira. O que mais me impressiona nesse conjunto de mentiras é a indiferença que tem o Lula por um problema que ele viveu. Eu me espanto quando eu vejo um cara que foi pobre não ter nenhuma compaixão pela pobreza. Ele acha graça. Assim, eu contava que tinha 25 milhões de crianças famintas, né, coisa, e dá risada. Ele foi pobre. É o pai dos pobres, que é isso, a sua mãe dos ricos. Ele não tem compaixão. E o Lula é o tipo de pessoa que não precisa ser psicólogo, não, para você diagnosticar rapidinho. Lula ama Lula, não tem afetos reais. Deixa meio mundo pelo caminho, sempre deixou. Cadê os ex-companheiros metalúrgicos do Lula? Não sobra ninguém. Não sobra ninguém, ele vai abandonando. Vai tendo problema, ele é capaz de abandonar a família, filhos, pais, mãe, para ganhar uma eleição. E é o que ele faz agora. Quer dizer, ele não sabe que está documentado, nem isso ele vê. Ele não sabe que foi fotografado no triplex, não, ele se acha mesmo absolvido, não absolvido pelo Supremo, ele se acha inocente, porque é o cinismo em estado puro. Agora, tem o seguinte, o Lula, existe o Lula que tinha 80% de aprovação, existe esse Lula que, na melhor das hipóteses, para ele, tem meio país contra, militando contra. E mais, existe o Lula que dominava facilmente o Congresso, agora está dando dinheiro em vão, não consegue. E o Lula antes, como costuma acontecer com quem ocupa o cargo. O segundo mandato é menos interessante que o primeiro, o terceiro é menos que o segundo. O Lula não está nem aí para o país e para a presidência. Ele quer viajar, ganhar dinheiro, ganhar presentes, como vimos hoje, viver bem. E os pobres, olha, ele precisa dos pobres e dos desinformados para existir. Tanto assim que ele só foi mais votado que o adversário dele, Bolsonaro, nas regiões menos desenvolvidas do país. Na região menos desenvolvida do país.